é só um falar, né? É só um pronunciar Deus, né? Não, isso que você faz o bem para as pessoas, você só tem a prosperar. Não que você queira, entendeu? Que nem ele fala, né? Não que você queira. Ele fala também da esmola, né? Não esmola, o que você dá na rua, entendeu? Você tem que dar com a mão mesmo direita e falar, ó, e dá com a mão direita, tá? Não dá com a mão esquerda. E dá de coração, entendeu? Aquilo também é mais um dia de vida para você, 1 ou 2 dias de vida para você. Maravilhoso, quando você faz o bem pros outros, então você ganha mais um dia de vida aqui na Terra, né? Isso. Por isso que as pessoas boas vivem mais. Viu, Pedro? E você prospera. No suave. Fala pra eles, o que você tá fazendo? Coleta de teste genético. Coletando sua saliva. Pessoal, tô coletando meu teste genético. Como eu coletei faz muito tempo e a amostra que fica no laboratório, ela era muito pequenininha, né? Não tinha mais como trazer dados genéticos daquela amostra, eu tive que coletar de novo. E hoje eu vou fazer um story sobre o teste genético, o porquê que ele deve ser feito, qual que é o objetivo do teste genético e o que a gente pode aproveitar do teste genético e como instalar algumas características genéticas do paciente no dia a dia para não só prevenir doenças, mas também fazer com que ele tenha performance de maneira mais rápida, com que ele tenha resultados de maneira mais satisfatória, ok? Diego, o que você acha da minha meia? Maravilhosa. Maravilhosa? Combinou com os resultados dos pacientes hoje ou não? Super combinou. Só a paciente por ano, ó. Muito boa noite, senhores. Estamos aqui na melhor hora do dia, exatamente essa, de me ver, certo? E também de falar sobre um pouquinho, de falar um pouquinho sobre genética, prometi aqui pra vocês. E aqui estou, cansado depois de um dia exaustivo de trabalho, mas promessa é dívida, então vamos lá. Bom, gente, antes de falar de teste genético per se, eu vou falar um pouquinho sobre genética, para vocês entenderem um pouquinho como funciona, a parte molecular da coisa, para vocês não ficarem tão perdidos quando a gente iniciar aqui falar um pouquinho sobre teste genético, tá? Então, o que vocês têm que saber sobre genética? Em 2003, 2004, por aí, a ciência, ela terminou o projeto Genoma, onde foi codificado, vamos dizer assim, onde foi estudado, onde a gente entendeu e descobriu todos os nossos genes. E a gente tem 23 a 25 mil genes, certo? Isso já foi determinado nesse estudo de 15 anos, mais ou menos, que foi feito. Até achou-se que ia demorar mais de 50, 100 anos e acabou terminando rápido esse estudo, porque a gente achou que ia ter muitos genes para ser estudados, para serem conhecidos, e na verdade o ser humano, como eu, como você, tem apenas 23 a 25 mil genes. Muito bom. E o que diferencia um ser humano, você que está aí do outro lado do vídeo, de um ser humano eu? Um pedacinho do gene que a gente chama de polimorfismo. Polimorfismo, a gente não tem 23 mil, a gente tem milhares de polimorfismos genéticos. E são essas as estruturas, vamos dizer assim, que se expressam de maneiras diferentes em mim, em você e nas pessoas. É por isso que uma pessoa que come carboidrato a vida inteira não desenvolve diabetes, e outra pessoa que consome carboidrato a vida inteira desenvolve diabetes, por causa dos polimorfismos, por causa de outras coisas também, do ambiente, enfim. Mas a parte genética se explica dessa maneira, certo? Então, falando de genética, o que vocês têm que entender? Que gene é como é uma estrutura, e o polimorfismo é como essa estrutura se expressa, é como você funciona, é como você vai ser determinado em relação ao ambiente que você vive. Bom, pessoal, agora que vocês já entendem um pouquinho como funciona a parte genética, eu vou conseguir avançar um pouco para explicar como funciona testes genéticos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, para que a gente estuda e por que tem sido estudado cada vez mais os polimorfismos, como o seu organismo, como o seu corpo funciona, como você responde
de maneira individual a uma resposta de estresse, ao ambiente, ao crush que curte outras pessoas no Instagram, a uma pessoa que te trai, a uma pessoa que te irrita, a um alimento que você come, por causa dos polimorfismos. E hoje, isso acaba sendo o elo mais forte entre o nosso estilo de vida e a remissão e cura de doenças. A gente consegue explicar a importância de você cuidar do seu estilo de vida, do seu sono, da sua alimentação, etc, etc, por causa da sua genética. Por isso que eu amo, por isso que eu sou apaixonado por genética. É o que eu consigo colocar na cara de qualquer médico, de qualquer pessoa, de qualquer paciente, provar para esse paciente que o processo de remissão ou de cura está dentro de você. Basta você se conhecer, basta você entender como você funciona, e é exatamente isso que a gente faz aqui na clínica. A gente faz com que o paciente passe por um processo educativo do teu corpo, do teu organismo. Bom, mas vamos lá. Falando de testes genéticos. A gente tem 23 mil pares de genes. Testes genéticos, nós temos 23 mil pares de genes, como eu já expliquei, certo? E desses genes, alguns polimorfismos têm sido estudados. E quando você vai... o primeiro critério que você tem que entender sobre um teste genético, gente, é o seguinte: tem muita coisa para ser estudada, tem muitos genes para serem estudados, tem muitos polimorfismos para serem estudados, ou seja, tem muita coisa nova. É uma área que anda em constante evolução, assim como toda a medicina, mas é uma área que acaba despertando um interesse maior, porque é como se fosse um universo ali e planetas novos sendo descobertos, tá? Mas o que vocês têm que saber hoje em relação a testes genéticos, a polimorfismos, a análises genéticas? Hoje a gente conhece polimorfismos que são muito relevantes em relação a doenças, em relação a predisposições. Mas quando você vai avaliar um teste genético, a primeira coisa que você tem que ver é a relevância genética. Não adianta você ver um teste que lê 200 mil genes, nem tem 200 mil genes, né? Mas um teste que lê os 23 mil genes, se a gente ainda não estudou os 23 mil genes. Se a gente estudou 200, 300 genes, por exemplo, que tem relevância genética, ou seja, que tem estudos científicos, que tem estudos robustos relacionados ao funcionamento, mas não só o funcionamento, mas o impacto que tem aquele polimorfismo em determinadas patologias, em determinadas doenças. Por exemplo, você pode ter um polimorfismo que deixa esse gene funcionando pior, só que eu tenho que fazer um estudo para realmente provar que aquele polimorfismo ele pode aumentar o risco de ter determinada doença. Então essa é uma dificuldade que existe na medicina hoje, tá? Então, para trazer para o que a gente faz aqui na clínica, a gente faz um teste que avalia mais de 100 polimorfismos genéticos. Vai vendo os genéticos. Mais de 100 polimorfismos genéticos, dos mais validados e estudados hoje nas associações médicas de nutrigenética e nutrigenômica do mundo, né? Inclusive eu fui num curso na Carolina do Norte, no qual ajudou a elucidar como isso está sendo estudado no mundo também. Mas é um teste, como qualquer teste genético, que ele não serve para fazer diagnóstico. É um teste que vê a sua predisposição. Eu não posso ver sua parte genética e ver lá os 6 genes que você tem relacionados ao metabolismo lento de carboidrato, por exemplo, que deixa o carboidrato... o principal... Vocês já entenderam, então, que a principal dificuldade está na questão da avaliação genética, do profissional que está avaliando esse teste genético. É importante que seja capacitado, é importante que entenda de biologia molecular. O carboidrato ele engorda mais o seu organismo, você tem uma chance aumentada de ter diabetes, por exemplo. E eu não posso falar que você vai ter diabetes a partir de um teste genético. Eu posso falar que você tem uma predisposição a partir de vários genes analisados, tá? Então, é importante que entenda de polimorfismo, é importante que seja capacitado na parte nosológica da coisa, que saiba fazer diagnóstico, que saiba interferir na parte genética do funcionamento. É um teste que eu vou mostrar agora para vocês como funciona, né, para as pessoas que são mais curiosas e para quem não é meu paciente ainda. E é o seguinte: aquele gene, você já sabe, entre aspas, silenciar aquele gene, então tem que saber como funciona, tá? Bom, vamos lá. Mais de 100 polimorfismos, então a gente lê aqui.
Esse teste... Então, primeiro, antes de mostrar o teste para vocês, o que vocês têm que entender, gente? Uma dúvida muito comum e que eu vou explicar agora, deixar bem claro. Desculpa, esse vídeo tá ficando comprido, mas quem tem interesse, eu sei que vai assistir até o final. Eu não tenho interesse de ver genes específicos de doenças como câncer, de doenças como câncer de intestino, BRCA, que vai aumentar seu risco de ter câncer de mama. Eu não estou interessado em ver genes específicos de doenças. Eu estou interessado em ver genes para preveni-las. Então, por exemplo, quando você vai num médico geneticista e ele te dá lá um diagnóstico que você tem um gene que aumenta a sua predisposição, que faz com que você tenha uma predisposição a ter câncer de mama. Não é meu interesse. Meu interesse é o que você precisa fazer no seu estilo de vida de maneira mais relevante para prevenir não só o câncer, mas doenças crônicas como o sobrepeso. E é exatamente isso que a gente faz aqui na clínica, para tentar tratar pela causa, tá? Então, só para vocês entenderem que é um teste que está relacionado à prevenção de doenças, é um teste que está relacionado a se conhecer como você funciona e a partir daí prevenir, e não exatamente ver genes específicos de doença, ok? Então vamos lá, gente, eu vou tentar aqui explicar de uma maneira mais resumida, tá? Eu peguei aqui um código Morse que eu chamo, que são os polimorfismos do teste que a gente avalia, do teste que a gente vê, e olha só. De maneira bem resumida para vocês entenderem, aqui estão todos os polimorfismos de risco, tá vendo? Eu sei que é bem complicado para quem não entende dessa parte, entender como funciona, mas eu vou tentar deixar um pouco mais simples. Vou pegar alguns genes aqui e explicar como funciona. Então, por exemplo, GLOC. Esse aqui é um gene que regula o nosso ritmo circadiano. Na verdade, ele regula o nosso ritmo biológico, ele manda no nosso organismo inteiro. Esse aqui é o polimorfismo, que é o pedaço desse gene que está alterado, certo? E essa parte aqui, ó, é o alelo de risco, que é a citosina, a guanina, que são as bases nitrogenadas que podem estar alteradas, trocadas, etc. E isso vai fazer com que esse gene tenha risco ou não. O que você tem que saber em relação a esse gene, por exemplo? Se eu tenho uma mutação, um polimorfismo de risco nesse gene, ele pode bagunçar mais o meu metabolismo, ele pode me deixar com um metabolismo mais ineficiente, ele pode fazer com que o sono tenha um impacto muito maior no meu peso, por exemplo, ele pode fazer com que eu tenha um aumento da fome, do apetite no dia seguinte. Isso vai interferir totalmente no meu metabolismo. Outro gene, o DHSR7, que é um gene relacionado ao metabolismo de vitamina D. Esse aqui é o polimorfismo e ali é o alelo de risco. Por um acaso, esse é o alelo de risco de mais risco. Isso faz eu ter níveis mais baixos de vitamina D, ou seja, são os pacientes que precisam suplementar de maneira mais crônica a vitamina D. FAD1, que é o metabolismo de ômega 3, FABP2, e dentre outras funções, esse polimorfismo ele aumenta a minha absorção de gordura no intestino. Então, você já está entendendo agora um pouco como funciona. O FTO, que é um gene relacionado à diminuição do meu metabolismo, à diminuição do meu gasto calórico. Isso também vai fazer com que eu me beneficie de dietas mais restritivas e mais exercício físico. MC4R, que é um gene relacionado à compulsão alimentar, são pacientes que não podem comer de maneira frequente, não podem ter um padrão beliscador, comer de 3 em 3 horas nesses pacientes, por exemplo, não é uma estratégia interessante. E por aí vai, gente. MTHFR, que é um gene mais importante, talvez o mais importante que o teste lê, que é um gene que tanto controla o nosso metabolismo energético como a produção de neurotransmissores. Então eu estava falando aqui do MTHFR, que é um gene que está relacionado ao metabolismo de folato, ácido fólico, metilfolato, metilcobalamina, vitamina B12. Então, é um gene que atua na sua geração de energia. São pacientes que têm níveis mais baixos de vitamina B9, de metilfolato, vitamina B12, tem níveis mais altos de homocisteína, ou seja, aumenta risco cardíaco, aumenta risco de ter depressão, aumenta risco de câncer. É um gene que eu falo que controla a porra toda. Então, vitamina B9 e metilfolato participa da síntese de neurotransmissores como serotonina, dopamina, melatonina. Então pode atrapalhar o sono, pode atrapalhar o teu humor, oscilação de humor e outras doenças, como eu te expliquei, que estão relacionadas à parte energética. Ou seja, turminha, é só para vocês entenderem que que genética não é destino. Você pode ter genes que atrapalham o seu metabolismo, genes que podem fazer você ter um aumento de risco de desenvolver, porque já ouviu essa história. Isso aqui é uma abelha rainha, isso aqui é uma abelha operária.
A abelha rainha, ela vive por 4 anos, ela se desenvolve, fica grandona, bonita, e a abelha operária vive por 4 semanas, fica pequenininha. Coisas boas que você tem para as coisas ruins que você tem no seu comportamento, no seu estilo de vida e também na sua genética, e trabalhar em cima delas. E por fim, uma historinha que eu sempre conto para meus pacientes, por exemplo, isso aqui, quem é paciente meu vai dar risada. Ver determinados tipos de doença, mas existem regras genéticas que você tem que seguir justamente para não ficar refém desses polimorfismos de risco, certo? É o que eu costumo brincar aqui na clínica. Se você quer gerar a sua melhor versão, eu não tô nem pra nada. Só que elas têm uma coisa em comum. Elas têm a mesma genética, elas têm exatamente o mesmo DNA. Só que elas têm... E por que então que uma vive muito mais que a outra? A abelha rainha, ela só se alimenta de geleia real. E a abelha operária só se alimenta de pólen, néctar, outras coisas. Calma aí. Então, se eu der geleia real para a abelha operária, o que acontece? Ela vira abelha rainha. Então, só para vocês entenderem que você escolhe a sua geleia real. É óbvio que é mais que acaba ficando muito mais na sua mão quando você se conhece, quando você entende aquilo que faz pior para você, certo? Então é isso, gente. Cansei aqui, tentei explicar de uma maneira simples como funciona. Espero que eu tenha ajudado, elucidado para quem tem dúvidas. E é isso aí. Tamo junto, boa noite. Pessoal, eu voltei rapidão. Esqueci de responder uma pergunta de muitas pessoas que acabaram ficando sem resposta. Teste genético é feito só uma vez na vida, pelo amor de Deus. Eu tava coletando de novo esse teste, que eu fiz o meu há 3 anos atrás, e a gente adicionou alguns genes na avaliação, que a gente acabou estudando, que são genes que têm mais relevância atualmente, e eu acabei coletando agora para ver como funcionam esses genes. Eu vou dividir depois meu teste genético com vocês, para vocês entenderem, ok? Então, é só isso. Muito boa noite, só para entender que teste genético uma vez na vida tá só, ok?